começar a gravar a aula agora, porque eu não estava gravando antes, que a gente não estava conversando. Bom, então, retomando. A questão do projeto Inter, nós vamos esperar mais participantes para estar definindo, que a nossa aula hoje é uma aula bastante curta, porque ela é simples, ela é mais cálculos, como colocar ao longo do tempo o nosso fluxo de caixa, né? E eu encaminhei para vocês 2 exercícios, eu vou estar explicando esses exercícios, né? E aí eu fico à disposição para vocês estarem me fazendo perguntas e colocações. E aí, nesse tempo, eu vou estar explicando um pouquinho sobre o projeto Inter também, tá bom? Então, por enquanto, estamos em 4, né? Eu acho que vale a pena esperar mais um pouquinho. São 7h05. Não sei. Vocês têm aí noção de quem está entrando? Tem mais um, o Caio está entrando. Ok, boa noite, Caio, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, alunos e colegas. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho que a gente vai trabalhar hoje, que é essa questão do orçamento de caixa. O que nós vimos? A gente viu o orçamento de vendas, a gente viu o orçamento de produção, né? Foi o que nós já vimos, e agora a gente vai trabalhar o orçamento de caixa. Basicamente, o orçamento de caixa, eu posso fazer ele para um período de 1 ano a 2 anos, curto prazo, só olhar a parte operacional da minha empresa, ou eu posso fazer ele para um período mais longo, né, mais anos, por exemplo, lá na frente, né? Então, um exemplo que pode ser bem tranquilo para vocês entenderem é a questão da Clabin. Ela está montando o projeto Puma 2, ela vai ter um desembolso de caixa nesse projeto de 9 bilhões de reais, num prazo de 4 anos. E o que ela fez? Ela fez uma projeção, né, das suas necessidades de caixa no futuro e dos desembolsos que esse projeto vai estar demandando ao longo do tempo. Na primeira parte do Puma, que vai entrar em funcionamento em 2021, o ano passado consumiu alguma coisa como 1,2 bilhões, esse ano está consumindo e vai consumir 3 bilhões e meio, e o ano que vem, essa primeira fase consome mais alguns milhões, aí, 800 milhões, alguma coisa assim. E a segunda fase, que é a colocação de mais uma máquina para transformar pasta de celulose, eucalipto, pasta de celulose em papel, né? São 2 máquinas gigantescas que ela encomendou para fazer isso. Vai consumir os outros bilhões, 2, 3, 4 bilhões que faltam para completar o projeto. E o que uma empresa, né, quando ela tem esse planejamento de longo prazo, quando ela tem essa necessidade de captar recursos, né, para fazer funding dos seus investimentos, né, ela já se antecipa ao mercado, né? Ela já vai se antecipando para, por exemplo, hoje nós estamos em 2020, ela já tem todos os recursos que ela precisa para o projeto estão no caixa dela, né? Ela tem 9 bilhões em recursos próprios captados no mercado que estão lá
aguardando justamente os desembolsos que vão acontecer. E como é que ela fez isso? Bom, ela fez isso o ano passado, uma parte foi através da emissão de R$1 bilhão em CRA, que são certificados recebíveis do agronegócio. Ela captou recursos no mercado internacional também. Esse CRA tem um prazo até 2026 ou 2028, alguma coisa assim. Então, ela tem o tempo de fazer todo o projeto maturar. 2023 é a segunda etapa que vai entrar. A empresa roda, ela vende e aí ela começa a pagar essa dívida. É mais ou menos esse o esquema que eles fizeram. Tá? Então, quando a gente olha o balanço da Klabin, a gente vê que, nossa, essa empresa está super endividada. Mas a dívida dela é uma dívida que está sendo investida e o pagamento dela é só lá no final, né, o principal. No meio do caminho ela está pagando os juros, mas os juros da CDI, o CDI está rodando a 3%, 3,25%, é um juro baixo. Né? E, com isso, ela consegue fazer o operacional dela, os investimentos dela continuar. Ela captou no mercado internacional também, é uma taxa de juros, eu acho que de 7% pré-fixada, é a média dos financiamentos. Então, esse é o planejamento de uma grande empresa, de grande porte. A mesma coisa a Petrobras faz, a mesma coisa a Vale faz também, quando elas têm grandes investimentos. E é o que a gente vai estar vendo hoje. Então, a ideia é o seguinte, um orçamento de caixa. Eu preciso fazer meu planejamento financeiro de curto prazo, que é o operacional, adotar as ações para esse período de curto prazo de 1 a 2 anos e acompanhar os reflexos, né, desses movimentos financeiros. Então, eu sei que nos próximos meses eu vou ter alguns desembolsos mais importantes em alguns meses. E eu preciso ter justamente um colchão ou equacionar esses desembolsos, essa dívida que eu vou ter mais para frente. Quando eu estou falando aqui do operacional, isso é extremamente importante, principalmente para as empresas que vendem a prazo. Por quê? Porque eu preciso justamente pensar no capital de giro necessário para o meu negócio continuar funcionando. Né? A gente já viu nos primeiros 2 meses aí da nossa aula ali do ciclo financeiro, né, a necessidade de investimento em capital de giro e o quanto isso custa para uma empresa. Então, se eu tiver efetivamente bem equacionado essa parte de compras à vista, compras a prazos, venda à vista, venda a prazo, etc. e tal, eu vou ter e estoques também, né? Eu vou ter menos necessidade de capital de giro de curto prazo, né? E aí eu só vou focar naquilo que é investimento, ampliação de loja, ampliação de fábrica, esse tipo de coisa, tá? Bom, o principal insumo para essa projeção aqui são as vendas, tá? Então, as formas como eu estou vendendo, as formas como a minha empresa opera, né, vai estar influenciando esse orçamento de caixa. Tá? Então, eu tenho a minha previsão de vendas, um pouquinho montando o contexto como um todo. Eu vou ter a minha previsão de vendas, que é o orçamento de vendas que a gente fez lá nos primeiros meses. Depois eu tenho meus planos de produção, que é o que a gente acabou de ver. E aí eu tenho a demonstração, minha demonstração de resultado projetado em função das minhas vendas, dos meus custos. Tá? Isso vai me dizer o quanto de caixa eu preciso para comprar uma máquina, para ampliar essa produção. Seja na aquisição de matéria-prima, seja em estoques que eu vou ter para poder atender a demanda da minha clientela, seja em duplicatas a receber, que eu vou estar financiando o meu cliente para ele comprar. Né? Eu vou dar um prazo maior, ou eu vou fazer tomar alguma medida aí para elevar essas vendas. E, em função disso, eu vou estar olhando também o quê? A parte do
meu plano de financiamento de longo prazo, né? Meus planos de expansão. Né? E, para isso, eu vou buscar fazer análise de investimento, que é uma parte do conteúdo que a gente ainda vai estar vendo, tá? Buscar justamente recursos de longo prazo para financiar e ver a viabilidade econômica financeira de uma ampliação ou de uma aquisição de uma máquina nova, né? Daquilo que nós estamos trabalhando, ou daquilo que nós estamos prevendo para o futuro da nossa empresa. E tanto o orçamento de caixa quanto o orçamento de capital e o plano de financiamento de longo prazo não está afetando o balanço patrimonial, tá? A projeção do balanço patrimonial, e eu vou estar comparando com o meu balanço patrimonial atual, tá? Então, isso é um círculo virtuoso, né? As vendas crescem, eu aumento minha produção, eu aumento a minha necessidade de caixa para manter o capital de giro da empresa, vou buscar recursos de longo prazo para financiar investimento, né? E isso vai para a aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação da minha fábrica, e isso é o que sonho de consumo de todo grande empresário, ou até o pequeno. Né? Ok? Até aqui? Bom. Sim. Beleza. O orçamento de caixa nada é do que uma projeção do caixa, né? Um demonstrativo das entradas e saídas projetadas para a empresa, né? Para estimar suas necessidades de caixa de curto prazo. Via de regra, nós, como pessoa física, a gente deveria estar fazendo isso, né? Existe aí, em educação financeira, uma série de planilhas à disposição para você justamente estruturar isso. Quanto que entra ao longo do mês no meu caixa e quanto que eu gasto ao longo do mês no meu caixa. E aí eu faço isso para um mês, 2, 3, 4, 5, 6, um ano. Tá? Eu posso fazer isso. Na empresa é exatamente a mesma coisa. Eu faço isso no caso do banco, né? Quando eu trabalhava no banco, a gente fazia abertura do caixa diário. Então, todo dia para saber o que vencia de títulos, de empréstimos, o quanto de CDB que eu tinha que devolver o dinheiro para o cliente, para saber qual é a situação do caixa da empresa. E hoje, com as TEDs e tudo mais, com os recursos sendo transferidos online, o banco tem um cara na mesa que só faz a gestão do caixa, porque tem que ser online, eu tenho que sempre estar com saldo. Tá? Depois, feita essa projeção de curto prazo, eu vou ver, tem sobra de caixa ou tem falta de caixa. Se tiver sobra, que maravilha, eu vou aplicar. Se tiver falta, eu tenho que equacionar isso, né? Quando é na pessoa física. Vou usar o cheque especial. O cheque especial te cobra 250% ao ano, moçada. Como é que você vai cobrar isso daí? Vou usar o cartão de crédito. Te cobra 350 por ano. Então, eu tenho que buscar um outro tipo de financiamento mais adequado para a minha estrutura de capital. Olha, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou gastando que a coisa não está dando certo? Né? Na pessoa física é mais complicado porque os bancos te dão um limite de cheque especial e você acaba incorporando isso no salário. Então, quando chega o seu salário, ele cai nessa conta, é só para cobrir o saldo devedor do cheque especial. Basicamente, a maioria dos meus alunos funciona um pouco assim. Então, uma boa gestão de caixa faria, né, você equacionar melhor, né, as suas entradas e as suas saídas de caixa. Isso é um norte para as empresas também. Eu sei que eu trabalhei numa clínica de medicina diagnóstica por imagem e o cara simplesmente... Primeiro, o setor é horrível. O capital de giro, eu preciso de capital de giro para sustentar 2 meses a minha empresa até eu receber dos planos de saúde. Demora 60 dias para receber. Você faz um exame de sangue hoje, só daqui 60 dias você vai receber o dinheiro. E aí tu tem os insumos, tem salários, tem aluguel, tem tudo para pagar no meio do caminho. Então é um absurdo a necessidade de capital de giro. Né? E se você não tiver bem equacionado, buscando linhas adequadas, o cara morre. Eu sei que ele estava pagando só de juros mensais, quando eu entrei lá, algo como 130, 140 mil por mês de juros. Só juros, hein?
E aí a gente foi chamando os bancos, negociando com o banco, tudo isso para justamente adequar a situação da empresa. Melhorou bastante, mas depois eu saí por ter terminado as minhas atividades com o médico lá, e a situação andou degringolando um pouco, eu já estou sabendo. Tá? Bom. E eu vou dedicar, justamente, se sobrou dinheiro, onde eu vou investir, vou ampliar meu negócio, vou aplicar no mercado financeiro, né? Ou vou comprar máquinas novas, vou trocar os equipamentos que os meus funcionários, meus colaboradores estão usando. E se eu tiver falta de recursos, eu vou no mercado buscar já com antecedência. Tá? Eu vou me prevenir. Essa é a ideia. Então, o modelo de projeção de caixa, ele começa, primeiro, eu sempre tenho um saldo inicial no início do mês. Eu abro o meu mês dia 5 de janeiro. Eu vou ter exatamente R$13 na minha conta, isso eu já sei. Tá? Então, eu tenho lá meu saldo inicial, eu tenho as minhas entradas previstas, e aí, se é venda duplicatas ou venda à vista, eu vou lançar à vista, se é a prazo, eu vou lançar aqui em 30 dias, e se é prazo 60 dias, eu vou lançar aqui em março. Tá? Daqui a 60 dias, essa parcela vai estar entrando. Tenho outras entradas. Ok, vamos colocar aqui as outras entradas. Tudo que eu tiver. A minha empresa tem um imóvel que ela aluga. Eu recebo o aluguel todo mês. Que maravilha. Tenho algumas entradas imprevistas. Olha, vendi um equipamento e vai ter uma entrada em abril que o cara vai me pagar em abril. Então, vou botar essas entradas aí. Tá? Então, aqui eu tenho total de entradas mais o meu saldo inicial. Isso é uma forma de apresentar. Tem alguns que apresentam de forma diferente. Tá? Depois eu tenho as minhas saídas previstas. Então, os pagamentos à vista, que é compra de matéria-prima, fornecedores, coisas assim. Eu tenho dívidas, né, que eu posso estar pagando, empréstimos que eu pago parcelado, eu tenho salários, eu tenho comissões de funcionários, de vendedores, que eu posso estar parcelando, eu tenho despesa de aluguel, que tem todo dia, todo mês, eu tenho despesas de água, luz, gás, que eu vou estar computando. Eu posso fazer essa planilha por mês e colocar já as datas de vencimento, por exemplo, cartão de crédito dia 15, gás dia 20, energia elétrica dia 25, aluguel ou condomínio dia 5, e por aí afora. Quer dizer, eu posso escalonar dentro do mês, que é interessante para você saber se é na pessoa física, ou mesmo os pagamentos mais importantes dentro da empresa, para depois extrapolar isso para semestral, anual, para você ter uma ideia. E com isso, você tem aí total de pagamentos. Eu vou colocando só linhas, aqui está errado o pagamento. As linhas aqui embaixo daquilo que eu estou pagando. Eu tenho aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho despesas de condomínio do prédio, tenho IPTU do prédio, e por aí afora. Eu vou abrindo itens a itens. Comprei um carro parcelado, veículo, né, pagamento de veículo, empréstimos de capital de giro, e vou colocar tudo que eu tenho de parcelas de juros que eu estou pagando. Tá? Aí, no final do mês, o que eu tenho? Total de saídas, certo? E aí eu vou apurar total de entradas mais saldo inicial, menos todas as saídas, eu tenho o saldo final do meu projeto, da minha empresa, ou da minha própria conta corrente, se for o caso. E o que eu posso fazer depois é vir acumulando. Em janeiro eu tive, por exemplo, tive um saldo de 100, em fevereiro eu tive um saldo menor de 50, então no acumulado eu tenho 100 mais 50 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é um modelinho bem básico de fluxo de caixa. Aqui, então, eu tenho que cuidar para o que é à vista, o que é a prazo. Então, a gente tem um exemplo que está sendo colocado aqui, onde as vendas, é isso aí, esse é um exemplo que a gente está dando aqui. Aqui a gente está dando um exemplo que é o seguinte:
as vendas, elas vão ser 20%, vão ser realizadas à vista, né? E o restante vai ser, então 80% é duplicatas a receber. E aqui ele coloca o seguinte, olha, uma parte dessas duplicatas eu vou receber em 30 dias. Tá? Então, 50% eu recebo em 30 dias. E o restante, tá, vai ser em 60 dias. Na realidade, ele está fazendo 20 à vista, 50% 30 dias e 30% 60 dias. É isso que ele está falando. Tá? Então, a gente vai botar isso num papel, num paper lá para vocês depois aqui para dar uma olhada. Então, como é que eu estou vendendo? Como é que ele vende? Ele vende 20% à vista, 50% 30 dias e 30% 60 dias. Essa é a forma do cara vender. Depois ele tem outros recebimentos, que são outras fontes que não as vendas. Então, eu posso ter dividendos, juros, entrada pela venda de equipamento, ações, títulos, aluguéis, né? São outros recebimentos. E aí eu vou ter o total desses recebimentos. Então, em função da minha projeção de vendas, que está aqui mostrado para vocês, eu tenho o seguinte. No mês de julho, a previsão de venda é 100. Agosto, 200, 300, 500, 300 e 200. 20% à vista. Então, já cai direto em julho. Duplicatas a receber. 30%, 50% em 30 dias. Então, vendi 100, 50% é 50, e os outros 30% de 100, que é 30, eu vou receber em 60. Para a gente checar se está correta a conta que nós fizemos, sempre vem buscando uma linha aqui, ó. Tem que bater o valor que está aqui em cima. Se não bater, tem algum errinho, tá? A mesma coisa eu vou fazer em agosto. Tá? Eu tenho vendas de 200, 40 vão entrar à vista, 50% de 200, que é 100, vão entrar a prazo 30 dias e 30% de 200, que é 60, vão estar entrando em 60 dias. Somando aqui, no mês de agosto, quanto que vai entrar no caixa da empresa? 40 do à vista e mais 30 do que eu vendi o mês passado. No mês de setembro, como é que vai ficar o caixa da empresa? Aqui, dos 400 que eu estou vendendo, 20% é à vista. Então, vai entrar no próprio mês. E aí, R$80. Mais os 50 das minhas vendas do mês anterior e mais os 30 do mês de julho. Tá? Então, no mês de setembro, entra 210. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Só atentar, moçada, para essa continha aqui, ó. Que está meio fora de esquadro, mas aqui, ó, 80 mais 200 mais 120 tem que bater com esses 400. Nos R$500 aqui, ó, 100 à vista, 250 30 dias, que é 50% das vendas, e 150, que é 30% do 500, em 30 dias. A soma de 150, 250 mais 100 tem que dar os 500 para bater a minha soma. Tá? E assim sucessivamente eu vou fazer. Tá? Puxando aí no final de cada mês o saldo final do caixa. As compras. Então, a outra parte, a questão dos pagamentos que a empresa está incorrendo ao longo do mês. Tá? Então, as compras. As compras representam 60% das vendas previstas. 10% das compras são pagas no mesmo mês. As compras à vista representam 10% das compras. Então, isso daqui eu vou pagar à vista. Um mês depois, o que vai acontecer? 70% das compras são pagas no mês seguinte. Tá? E
20% das compras são pagas em 60 dias. Tá? E, adicionalmente, eu tenho R$8.000 somado a 10% da venda de cada mês. Os R$8.000 é um componente fixo de salário e as vendas, 10% dessas vendas representam a comissão dos meus vendedores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor das vendas, vou jogar para o mês seguinte, cada mês, 10% de cada mês. Então, e mais o fixo. Então, eu pago a comissão no próprio mês. Tá? Então, como é que fica aqui, por exemplo, a ideia do fluxo de caixa? Assim como eu tenho a programação dos meus recebimentos, eu vou ter a programação dos meus pagamentos. Então, 70% das vendas, das R$70. 10% é à vista, R$7. 70% em 30 dias, R$49. E 20% em 60 dias, R$14. Aí eu tenho pagamento de aluguéis, né, ao longo do período, que é fixo até ter aumento. Aí os salários são 8% das vendas, então 10% das vendas dá R$10.000, mais 8.000, aqui está errado. Teria que ser 18.000 aqui, mais 8.000 de fixo. Tá? Então esse número aqui está errado, preciso rever. Aí tem impostos, que eu pago em dezembro, tem aquisição de equipamentos que eu fiz em novembro, tem pagamento de juros que eu estou pagando em dezembro, tem dividendos em dinheiro que eu estou pagando para os meus acionistas e tem um pagamento de empréstimo que eu estou fazendo lá em dezembro também. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer o mate agora, né, das minhas entradas mês a mês contra os meus desembolsos mês a mês que eu estou fazendo para pagar o que é importante para a minha empresa funcionar. Tá? Bom, vamos lá. Dúvidas sobre o que foi apresentado até agora? Sobre essa estrutura de fluxo de caixa. Sobre esse conceito de colocar todas as entradas, colocar todas as saídas, né, e para fazer um balanço final. Esses pagamentos de aluguéis, pagamento de salários, quais são as porcentagens que eu coloco? Porque eu não entendi isso aí. Não, as porcentagens aqui. Normalmente eu vou te dar fixo. Tá? Isso aqui é um exemplo. Tá? Então, eu vou dizer, ó, tua empresa paga, você sabe, a mesma coisa para sua conta corrente. Você imagina o fluxo de caixa como se fosse a tua conta corrente. Tá? Então, assim, eu tenho condomínio a pagar. Eu vou ter que botar no meu fluxo de caixa condomínio. Todo mês eu tenho que gastar R$1.000 condomínio, ou 1.500, dependendo se tem obra ou não tem obra. Tá? Então, isso está no meu fluxo de caixa. Eu vou dar essa informação, eu vou dar para vocês. Aqui, na informação dos salários, o que eu falei? É um percentual das vendas mais um fixo. No mês seguinte, deixa eu ver aqui, ó, 10% da 20%, aqui o salário está errado. Esse salário está errado. 10% de 100 mil, 10% de 100 mil dá 10 mil, mais 8 mil tinha que dar 18 também, não está funcionando. Normalmente, no enunciado, eu coloco para vocês qual é a sistemática, tá? E assim como a aquisição de equipamento, eu digo qual é o mês que tem que entrar, os juros quando vão ser pagos, tá? Tem tudo isso colocado. Se é pagamento de juros mensais, então eu vou calcular mês a mês os juros, na realidade o banco já debita minha conta, né? Mas eu, para fazer meu orçamento, eu vou lá e já calculo quanto que vai cair na minha conta de despesa de juros, tá? Os dividendos, por exemplo, as empresas pagam algumas trimestralmente, outras semestralmente, outras só anualmente.
Então, eu conheço já a regra da empresa e, em cima disso, eu estou trabalhando, né, para estar vendo, por exemplo, a Itaúsa anunciou agora pagamento de dividendos do ano, até abril do ano que vem. Tá? Então, vai pagar agora em maio, agosto, novembro e abril, novembro, dezembro e abril do ano que vem. Tá? Mas isso aí são os dividendos que ela já anunciou que vai pagar. Tá? Depois ela pode ter dividendos extraordinários, pode ter juros sobre capital, quer dizer, pode ter outras coisas que eu não estou sabendo, mas se eu quiser montar meu fluxo de caixa, eu já sei que nessas datas, 29 de maio, eu acho que amanhã eu acho que já cai dividendo. Tá? Então, Ok. essa é a ideia. Tá? Com relação à sistemática, a forma como se estrutura, vamos olhar para esse aqui que tem. Aqui depois é só colocar mais, ó, tem mais entrada, por exemplo, aluguel, eu recebo aluguel. Então, vou botar aqui, ó, aluguéis. Tem que cair, se eu cair dia 10 e cai dia 25. Aí coloca aluguéis, dia 10, dia 25. O que eu recebo? Eu tenho o salário da faculdade. Então, o salário da faculdade é no 5º dia útil. Então, eu vou lá e coloco no meu plano o salário da faculdade. Entendeu? E para saídas também. Teve um imprevisto. Né? Tem um imprevisto, eu vou lançar na minha planilha para ter o controle. Né? Se é pagamentos corriqueiros, então eu lanço. Condomínio dia 5, cartão de crédito dia 15, dia 20 gás e dia 25 energia elétrica e IPTU. Pronto, acabou. Esse é o grosso das minhas despesas. Na verdade, é o que eu tenho de despesa. O cartão é que absorve tudo, que eu centralizo todas as minhas despesas no cartão. Então, fica bastante tranquilo de eu estar administrando o meu fluxo de caixa, porque eu já tenho uma visão de tudo que vai acontecer ao longo do mês. Se sobra dinheiro, se não sobra dinheiro, se eu posso aplicar R$500 ou não. Mais ou menos isso. E para as empresas é exatamente a mesma coisa, a mesma sistemática. Dúvidas? Alguma dúvida? Vocês querem dar uma olhada nos exercícios que eu estou propondo para vocês? Porque o que vocês vão ter que montar é esse tipo de planilha mesmo, tá? Não vai mudar. Pode falar, Adriano. Pode falar, Caio. Não, para a gente montar o exercício que você passou, pode ser ou não? Pode. Professora, na verdade, então, eu vou montar dois programas desse, é isso? Não, tu pode montar um só. Deixa eu pegar o exercício. Pegar o exercício para a gente dar uma olhada. Fica mais fácil. Ótimo. Esse aqui é outro. Aqui. Então, o que vai acontecer? Eu dei uma empresa, material de construção, ela vendeu em março 50, em abril 60, e as vendas previstas para maio, junho e julho são de 70, 80 e 100. Tá? A empresa tem um saldo de caixa no dia 1º de maio e deseja manter esse caixa mínimo igual a 50 nos próximos meses. Tá? E como é que as vendas funcionam? 20% das vendas são à vista e 60%, 20% à vista, 60% no segundo mês e 20% restante em 60 dias. Ela recebe outras receitas de 20 mil por mês. Ela tem compras, as compras todas feitas em dinheiro. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Por que eu estou dando aqui o mês de
de março e abril para vocês, se eu estou pedindo para vocês calcularem o último trimestre, que é o que está pedindo aqui. E que aqui eu estou falando das compras em maio, junho e julho, tá? Porque as compras estão sendo feitas à vista e as minhas vendas estão sendo a prazo. Então, o que que acontece? Março, tudo que eu estou vendendo há 60 dias vai impactar no meu caixa em maio. Abril, meu caixa tem que ser maio, junho e julho, né? Abril eu tenho o que eu vendi há 30 dias, que vai impactar maio, e o que eu estou vendendo em 60 dias, que vai impactar junho. Então, por isso que essas informações estão aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, o que me interessa é só o último trimestre, exatamente como está o fluxo de caixa, tá? A gente tem mais um minuto, eu vou continuar a explicação, mas depois eu vou mandar mais um link para vocês se plugarem de novo, né? Vou botar no WhatsApp da sala para a gente continuar e eu já explico também como é que vai ser o segundo exercício, tá? Então, o que está falando aqui é que todas as compras são feitas à vista. Então, é à vista. Comprei em julho, saiu em julho. Depois a empresa paga aluguel. Então, eu tenho aluguel de 3.000 todo ano. Em junho, os ordenados e salários correspondem a 10% das vendas do mês anterior. Isso significa, o que eu vendi em abril vai impactar o salário de maio. Então, 10% dessas vendas, que é 6.000, vai ser o salário de maio, tá? Porque eu só vendo a base de comissão nesse caso. E o vendedor vende num mês e ele recebe